Olá, professor, tudo bem? Vamos agora então para a lição 2. Aqui nós temos como gênero textual a reportagem. Olha, a reportagem é aquele gênero textual do meio jornalístico em que o jornalista vai se aprofundar sobre um determinado assunto. Então veja, ele faz pesquisas, ele faz entrevistas, ele busca registros para ele trazer mais detalhes sobre um determinado assunto. E nesse momento, ele também pode se posicionar, diferente, por exemplo, lá da notícia. A notícia traz um fato atual que aconteceu neste momento e a ideia dela é relatar ali de maneira rápida o que aconteceu. Por isso que é importante que depois que eles trabalhem o gênero textual reportagem lá no material do aluno e que você venha aqui para esse momento dinâmica, você reforce com ele isso, a diferença entre a notícia e a reportagem, né? A dinâmica aqui é a reportagem em foco, ok? O que você vai fazer, professor? Você vai propor aos alunos a criação de uma reportagem, certo? Agora eles vão colocar o que eles aprenderam de características em prática. E essa reportagem vai ser sobre um tema atual, né? Um tema atual e um tema relevante para a juventude. Então vamos trazer ali para o mundo deles, ok? Que tema pode ser, então? Então vamos lá, eu tenho aqui algumas sugestões. Pode ser saúde mental, aí aqui dá para funilar, por exemplo, falar de ansiedade, né? Esportes escolares, ou então causas ambientais, né? Esportes escolares, eles podem aqui fazer uma reportagem sobre um determinado esporte, falar do futebol, por exemplo, nas escolas, né? Por exemplo, um grupo de meninas, né, ou pode ser dos próprios meninos, mas elas podem focar em falar sobre o futebol feminino nas escolas, como tem acontecido. E causas ambientais também é uma temática, você pode pensar em outras também, ok? Além da escrita da reportagem, então ela vai desenvolver essa habilidade de pesquisa, né, de aprofundamento, de apuração, de comunicação clara. Se você tiver mais tempo, professor, você pode pedir para que eles façam essa reportagem, essa pesquisa, fora ali da sala de aula, né? Por exemplo, vamos falar sobre saúde mental. Então, eles podem fazer essa pesquisa com os colegas de outras turmas, eles podem fazer essa pesquisa num outro horário, num outro turno, né? Volto a dizer, depende da tua realidade, da realidade da sua turma, da sua escola. Ou ainda, se você quiser fazer um trabalho mais rápido, essa reportagem, né, pode ser escrita ali na sala, na mesma aula, e a pesquisa pode ser feita ali entre eles mesmo. Você pode delimitar para ele 2, 3 alunos que ele vai fazer uma pesquisa, conversar um pouquinho sobre essa temática, né? Agora, para fazer uma apuração sobre o conteúdo, entender um pouco melhor, por exemplo, do esporte, se for o caso, né? Aí você teria que levar, professor, mais algumas informações para ele em sala, né? Alguns livros que ele possa pesquisar, ou até levar para um laboratório de informática, se tiver na escola. Se a escola tiver Chromebooks, né? Eles podem usar para fazer a pesquisa, ok? Então, aqui realmente vai depender de como funciona aí para você, certo? Muito bem, então você vai propor esse tema atual. E aí, você vai seguir as seguintes etapas. Vamos lá comigo. A turma vai ser dividida em dupla ou em trio, ok? Cada grupo vai escolher uma dessas temáticas, ok? E aí eles vão realizar essa pequena investigação. Se você conseguir trabalhar em mais do que uma aula, ele pode fazer essa investigação fora da sala de aula, né? Ou, volto a dizer, se for ali numa única aula ou duas focadas dentro da sala de aula, você tem que levar ele, né, até um laboratório, para ele pesquisar na internet, ou trazer também enciclopédias, materiais para que ele possa pesquisar. Aí, ele vai coletar dados, vai buscar notícias que complementem, vai entrevistar colegas, professores, né? E aí, ele vai colocar em prática o que um profissional do meio jornalístico, né, o jornalista, o repórter, faz no dia a dia. E ele vai se sentir esse repórter, esse jornalista, ok?
Bom, professor, você vai orientar quanto à estrutura, isso é muito importante. Então, você vai pedir para que ele faça um título atrativo, porque esse título é o que vai nortear a leitura, né? Vai fazer com que o leitor se sinta atraído, né, para fazer a leitura completa da reportagem, ok? O lead, que é o resumo das informações principais, e aí vamos lembrar que lá no lead ele tem que colocar sobre o que ele está falando, né? Quem está aqui, onde, essa situação, ok? Quando e ainda o porquê. Então, são as informações principais lá naquele primeiro parágrafo, ok? Depois, ele continua com o desenvolvimento, onde vão aparecer os detalhes, né? Ou o que a gente pode colocar aqui como perguntinha também, o como, né? Como aconteceu. E aí, nesse desenvolvimento, ele coloca os dados, as entrevistas, e aí ele tem que fechar também essa reportagem, vai fazer a conclusão dele. Então, lembre-se, né, de trabalhar novamente aqueles detalhes, aquelas características do gênero. Os grupos vão ter cerca de uma aula para coletar informação. Volto a dizer, se você decidir que eles coletem essas informações, que eles busquem em outros lugares, né, a gente pode trabalhar com essa aula. Ou então, se trabalha numa única aula para que eles façam as pesquisas ali dentro da sala de aula deles mesmos. Ok? E depois é preciso sim uma aula para eles redigirem e revisarem o texto. Como parte da atividade, professor, você pode sugerir que os grupos criem também uma imagem ou gráfico ilustrativo. Então, como eles estão ali em duplas ou trios, eles podem separar também essas atividades entre eles, né? Por exemplo, se eles coletarem alguns dados que dá para colocar ali os números dentro de um gráfico, é interessante para reforçar a ideia que ele está trazendo dentro da reportagem, né? Ou então uma imagem como se fosse uma fotografia, certo? No número 5 aqui, e último, essas reportagens, né, poderão ser lidas depois em sala, ou podem ser expostas em um mural, ou publicadas em uma página digital da turma, de repente, né, promovendo essa circulação social do texto. Ainda é possível, né, trabalhar com uma encenação em que eles estão ali num jornal e aí foca no repórter que está em algum lugar ali conversando com outras pessoas, né, pode adaptar para o momento em que o repórter aparece em algum lugar, né, dialogando em sua pesquisa, em seu aprofundamento. Então aqui ele vai colocar em prática as características que ele aprendeu do gênero textual reportagem, ok? Inclusive, você pode sugerir para ele, professor, ver diversos programas de reportagem antes, alguns que estão em foco tanto na TV quanto no YouTube, né? Para que antes ele já vá aprendendo, observando como os profissionais ali do meio jornalístico atuam dentro desses programas, ok? Muito bem, professor, obrigada até aqui. Tomara que você consiga fazer um trabalho diferente, interessante, e nós nos vemos na próxima lição. Até lá!